Bom dia, ouvinte. Pintacilgo falando. Como é que tá aí o som? Vamos ver. Pra mim aqui não apareceu, hein? Ah, eu acho que agora apareceu, hein? Vamos ver aqui como é que tá. Ah, beleza, que tem um delay aí. Vamos ver quantos assistindo, 2 assistindo aí. Legal, legal. Vamos falar aqui do clássico Roadhouse, clássico da sessão da tarde com Patrick Swayze. Teve agora um remake 2024 que eu assisti, eu maratonei esse final de semana. Não lembrava muito do de 1989, então eu assisti de 2024 e em sequência eu abri outra garrafa de vinho, fiquei agitado com o filme, né? Muito bom. E assisti o de 1989 também muito bom. O remake não tem a obrigação de ser fidedigno, né, gente? São releituras, é um remake, está refazendo. Nunca é igual, não é cópia. Tem que dar uma mudada, né? E em termos de ator, vamos logo fazer o Dalton, né? No clássico ele é interpretado pelo Patrick Swayze, mas quem fez agora foi o Jake Gyllenhaal. Considero os dois bons atores. O Jake Gyllenhaal fez um ciclinho básico aí, tá seco, corpo de lutador mesmo pra esse filme. Os gomos ali, com certeza o nego meteu a DL ali nos gomos do abdômen dele. Agora, o Patrick Swayze, 1989, um filé de borboleta, né? Corpo tipo do Bruce Lee, assim. O cara em forma, corpo de lutador, mas filézinho de borboleta, típico da década de 80. Aí vocês vão depois dar uma olhada aí na mídia, o que os caras estão falando. No primeiro ele era meio que um caçador de recompensas mesmo, né? Ele vivia, era ele, e o melhor amigo dele era um cara mais velho, um alfa também, que estavam sempre de cidade em cidade dos Estados Unidos e trabalhando como leão de chácara aí, cuidando de boate. Vocês veem como é que os Estados Unidos é violento, esse negócio de bar de cowboy, né? Até hoje nos filmes, todo filme mostra isso, né? E na releitura do Jake Gyllenhaal, ele é um ex-lutador de MMA. O que tem de comum? Eles têm uma morte no passado. No do Patrick Swayze, a morte é porque uma mulher casada dá pra ele, o marido vem pra cima e ele mata o cara. E nesse não, ele derrota um cara no ringue e depois que o juiz ficou meio assim, né? O juiz. Não, mas pode acontecer. O juiz deveria ter encerrou a luta e ele voltou lá e socou o cara caído e matou o cara. Então, aí ele abandona o MMA. E no outro foi em Memphis e ele sai de Memphis e fica traumatizado. Assim, não é traumatizado, o cara fica com essa porra na cabeça, né? Eles ficam toda hora tendo pesadelo com isso, sonhando que tá no ringue, esse tipo de coisa. E vivem essa lenda pessoal de uma leitura do western, né, galera? É a coisa do homem, do lutador, do anime, tipo aquele seriado Kung Fu, tipo o seriado do Hulk, o cara anda de cidade em cidade caçando confusão, né? Redenção. Não, Ele vive da arte dele de luta, autocontroles. Os dois mostram sempre excelente autocontrole. Excelente autocontrole. Não tentam sempre levar a briga para fora do bar, tratam as pessoas com muita educação, mas tentam sempre no final levar para fora do bar e acabam resolvendo tudo na porrada. Clássico filme de homem. Eu não recomendo que ninguém assista comentários, nem análise de gay, de mulher, de cinéfilo sobre esse filme. É filme pra homem, tá, gente? Na década de 80, todo garoto
vi aquele filme, resolvia querer fazer artes marciais. E o Patrick Swayze, em uma determinada altura do filme, ele dá um golpe de Wushu. Realmente esse golpe existe na vida real, demanda muito treino, que ele arranca a traqueia do cara. Arranca e mata o cara com a mão. Golpe de uma. Eles chamam de patada de urso, Hulk, tem várias variações, mas enfim. Ele cata. E tem esse golpe em filme do Bruce Lee, outros filmes de arte marcial. E na releitura, não. Ele dá um soco na traqueia do cara quando ele decide enfrentar a gangue mesmo. E quebra a traqueia do cara e ele narra pro cara. O cara começa a não respirar, ele fala: eu quebrei seu ocioide, você não vai conseguir respirar, em alguns minutos você vai estar morto. E o cara cai na piscina e morre. E ele sempre tenta resolver a coisa num ponto sem matar ninguém. Subjugar, sabe que tá todo mundo bêbado, mas até a hora da desgraça. No 1 é a morte, mata um amigo dele, o ricão da cidade lá, o psicopata mata o amigo dele. E no segundo é quando sequestram a médica, né? Aí também tem as coisas. No 1, a médica é uma loura linda, modelo, 1,80 m, magra, playmate, assim. No 2 é uma pardoeira, né? Enfim, né? Mas o foco é o Dalton, que é um alfa nos dois, né? Mas não também ficar demais, né? Mas é uma pardoeira, bem caidinha, diga-se de passagem. No 1, o dono do bar é um cara que fez vários filmes aí, um senhor, e no 2 é uma negra. Uma negra jovem que era do bar do pai. No 1, cara, gente, quem nunca deixa eu ler um comentário aqui. Shark Boy, boa tarde na academia na Scooter, Rothman. Fala, Pentacego, eu vi um vídeo de um canal de teoria da conspiração que ele diz que o anticristo vai vir através de robôs e aí lembrei da sua live fora da caverna, exatamente como você disse. Pode ser, né? Não sabemos, mas alguma dessas coisas acontecerá. Gente, vamos dando like aí, por favor. Faz qualquer comentário, batuca no teclado aí, qualquer coisinha, só pra dizer que o algoritmo vê que tá tendo interação, né? Bota qualquer pontinho, boa, qualquer coisa aí. E sem like, galera, fica difícil de continuar. Perde muita relevância o canal, dá muito trabalho. Vamos ver aqui o que estão dizendo. Omelete, MDB, Rotten Tomatoes. Os dois foram traduzidos como Matador de Aluguel, né? Porque. Mas, reparem, gente, que tem gente que tem essa bobeira. É o Karate Kid com o. Tem o Karate Kid com aquele chinês, o. Como é que é o nome dele, gente? Aquele chinês lutador de Kung Fu, deixa eu ver aqui. Karate Kid chinês. O Jack Chan. O nome do filme é Karate Kid, porque é um remake. É uma homenagem. Eles mantiveram nos Estados Unidos o nome no lançamento original, o nome do filme como Karate Kid, e ele ensina pro garoto Kung Fu. O filho lá do Will Smith. Mas assim, a história é a história do Karate Kid. Entenderam como é que é? Mas assim, todo. Aí muda uma coisa ou outra ali, mas é aquela história do lutador. O mote é o mesmo. Ele poderia ter feito uma coisa, botado um nome completamente diferente, fingir que não é, ia pegar mal, que todo mundo ia saber. Todo mundo ia ver, pô, o cara tá imitando o Karate Kid, ia ser ridículo. Então ele fez uma homenagem. Entendam isso, pelo amor de Deus. Aí, o Matador de Aluguel muda várias coisas, né? No primeiro é numa cidade no interior, no segundo é na praia, no segundo tem muito mais comédia, uma pegada muito mais... tem uns personagens muito mais cômicos, tem o mauzão lá que eles contratam, é um lutador de MMA na vida real... Mas assim, eu gostei dos dois, cara. Quem quiser, eu sugiro, vale muito a pena ver os dois em sequência.
Os dois tem no Prime. Então você vê um e depois vê o outro. E aí você vê qual que você gosta mais. Eu achei que é um puta de um programa pra você curtir em casa aí com quem você quiser. Então, quem já morou no interior, Pintacego, você pode trazer um vídeo sobre olhinho e tecidos? Não sei nem do que se trata. Então vocês vão perceber, quem já morou no interior, tem os intocáveis, né? O Brasil tem isso muito, nos Estados Unidos deve ter também, porque todo filme mostra isso, né? Cara que chegou antes de todo mundo, filho ou neto de alguém importante, que virou político, virou delegado, e já tem aquela amizade promíscua com o poder público, com a polícia. Geralmente lugares pobres, isolados, com pouca oportunidade de emprego, ele domina tudo. De uma maneira ou de outra ele consegue empregar ou desempregar quem ele quiser. E ele começa a cobiçar o terreno do bar do cara que não se submeteu a ele. E todo mundo que não se submete, ele explode o comércio, ele quebra tudo. Isso é a estrutura da realidade. O ser humano, ele quer a submissão, ele quer mandar, ele é territorialista. O ser humano é territorialista. Então, eu vou lá conversar com um psicopata, ele vai rir de você. Ele vai rir de você. Então eu acho aquela postura dos dois bem masculina. Isso os dois diretores ficaram. Eu achei que ficaram. Deixa eu ver quem é o diretor do segundo. É Doug Liman. Roteiro. Anthony Bagarozzi. Charles Mondry. Cara, é muita porrada todos os dois filmes, tá? Muita. Ó, Jake Gyllenhaal surge mais musculoso que nunca em novo filme. Ator interpreta lutador de MMA em estreia aguardado no streaming. Hoje é meio que... Nossa, estão dizendo aqui que Ronda Rousey vai protagonizar a refilmagem de Matador de Aluguel. Meu Deus do céu. É demais, né? É demais, né? Enfim, o de 80 tem aquela pegada de bem anos 80 mesmo, né? As roupas, os cabelos das mulheres, as maquiagens, mas é interessante, né? Agora, a médica do 2 é infinitamente mais feia do que a do 1, nem se compara, né? Acho bem ridículo isso, né? Mas o cara aqui, o cara do MMA ele tá muito engraçado, ele é um psicótico, é o Conor McGregor, né? Um psicótico meio... Ele é irlandês, a nacionalidade dele. Ator, produtor executivo, 35 anos. Ele é meio um psicótico cômico, assim, né? Linha cômica. Bem interessante a atuação. Excelente atuação, né? Mas... Então, no 1 tem aquele ponto da virada que mata um amigo dele, que o bar tá muito pesado, ele chama um amigo pra ajudar, acabam dando um pau, depois não satisfeitos em dar um pau no amigo dele, matam esfaqueado o amigo dele. Aí ele resolve ir pro pau. E no final, os homens subjugados da cidade vão lá ajudar ele e cai todo mundo pra dentro do psicótico e matam o psicótico lá. Nesse não, ele meio que faz isso... No remake, ele meio que faz isso sozinho, né? E é um cara, um playboy novinho, o pai já está na cadeia, mas ele é dono da porra da cidade toda lá, da praia toda, do West, não sei o que lá. E a negra, a dona do bar, que eu não lembro o nome da personagem, não quer vender pra ele, porque ela herdou aquilo do tio, do pai, não sei. É do tio, acho que ela fala. E o cara fala, não quero saber, eu quero comprar. Então ele começa a mandar gangue de motoqueiro lá, brigões, pra quebrar o lugar todo, só que o lugar dá muito dinheiro. E ela paga 20 mil pra ele por mês, 5 mil por semana pra ele ficar lá, porque dá muito dinheiro, mas a frequência é tão ruim que mesmo dando dinheiro, a galera quebra tudo, dá muito prejuízo, e esses lugares de praia são assim mesmo, galera, são assim.
Eu tava lembrando aqui, uma amiga minha da época de faculdade, no meio da faculdade ela sumiu, né? Acho que com 1 ano de faculdade ela sumiu. Ela era de Vitória. E 1 ano depois ela voltou. Falei, e aí, menina? Que houve? Você sumiu, voltou? Reabriu o curso? E ela disse o seguinte: Cara, meu pai e minha mãe se separaram. Minha mãe pegou um dinheiro aí, montou uma choperia. Era 24/7. Começava no café da manhã, ia até a madrugada, já abria café, almoço e janta, café, almoço e janta. A gente aguentou 1 ano, fazia muito dinheiro, mas os garçons roubam demais, é muita briga, é muito trabalho. A gente tava definhando ali. Eu falei, chega, mãe, a gente não aguenta, passa esse negócio pra frente e eu vou voltar pra faculdade. Era isso. Então eu fiz esse link aí, lembrei bem disso aí. Deixa eu ver aqui. Os banners. E tem um Matador de Aluguel 2 aí também de 2006. Cara, esse eu nunca tinha ouvido falar. Tem filmes que são tão boas as histórias que já, então pelo jeito é o terceiro. É o terceiro. Pô, como é que eu fecho isso aqui? Caramba. É o terceiro filme da série. É o terceiro. Esse de agora, 2024, é o terceiro. Observatório do Cinema. Vou ver aqui o que esses caras falaram. Cada vez quem puder acabar a versão do filme. O filme de 1970, dirigido por Rod Harrington e estrelado por Patrick Swayze como segurança profissional James Dalton. Após uma sequência fracassada diretamente em vídeo, lançada diretamente em vídeo em 2006, Matador de Aluguel está retornando na vida com um remake dirigido por Doug Liman, estrelado por Jake Gyllenhaal como Elwood Dalton. Eles mudam, né, de Elwood para James Dalton para Elwood Dalton. Dalton era uma família de bandido, salvo engano, do oeste norte-americano, né? Família Dalton, os Dalton. Pô, teve uma cena pós-créditos? Não vi do filme no Prime Video. Caramba, vou ter que abrir daqui a pouco e vou ver essa cena pós-créditos aí. Ele chega no lugar, percebe que o paraíso não é o que ele pensava. No 1 ele já chega sabendo que tá pesado. No 2 ele... Mas assim, uns 2 tá muito pesado. No 2 os chefões lá tem a polícia envolvido com tráfico de drogas. E no 1 é mais o cara é dono de tudo mesmo. E depois ele consegue controlar a bebida, o bar começa a ficar sem bebida e ele quer submissão total mesmo, ele quer ser dono de 100% de comércio lá e quer todo mundo 100% sob o comando dele. E no final os dois morrem, né, obviamente. E isso cara, galera, que eu não posso dizer muita coisa, mas assim, praticamente todos os lugares que eu morei de interior na minha vida, e vocês estão vendo agora o que tá acontecendo no Rio de Janeiro. Vocês estão vendo lá conselheiro do TCE preso, deputado preso. São famílias dinásticas aí de matadores, de políticos, gente com promiscuidade com o poder público aí, que estão sendo... a história da humanidade é essa. Não é diferente em nenhum lugar do mundo. Só que quando você chega num lugar pequeno e chega antes de todo mundo e começa a montar negócio, monta comércio e você se firma, é muito difícil alguém peitar. Porque as pessoas já crescem com aquela noção de que aquele cara é poderoso, não dá. O nego nem tenta. Então eles trazem um cara de fora, porque o cara de fora já não tem essa programação, já viu muita coisa. Tanto que ele fala o tempo todo, ele liga pro amigo dele no telefone, né, e fala, não tá sendo diferente de outra cidade, é igual às outras, é sempre assim, o cara acha que porradaria, fura o pneu, logo no começo do filme ele compra um carro velho, compra vários pneus no ferro velho, depois mostra por quê. Primeira noite, né, eu quebro o para-brisa do carro, fura todos os pneus
do carro dele. Ele sabe que não, até ele botar ordem, não vai parar a intimidação. É igual eu falei aqui na live do Snoopy. Intimidação, 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 porradaria, até que você elimina e eles dois, os dois personagens têm uma orientação bastante positiva. São pessoas é o arquétipo do cão. São pessoas violentas, mas do bem. Os outros são predadores. São elementos violentos do mal. Essa é importante de deixar claro. Mas assim, a atuação do Jake Gyllenhaal, do Patrick Swayze, eu não colocaria qualquer diferença, assim. Eu acho que são estilos diferentes, mas os dois personagens foram muito bem representados. Em janeiro de 2024, Doug Liman publicou um editorial explicando por que boicotará a estreia de seu remake de Matador de Aluguel. Liman explicou que a Amazon optou por não lançar Matador de Aluguel nos cinemas após comprar a MGM, tornando-se a Amazon MGM Studios. Liman expressou suas preocupações sobre o impacto de pilares de lançamentos nos cinemas em favor dos lançamentos de streaming, dizendo que não se coloca os grandes lançamentos no cinema, não haverá cinemas no futuro. É verdade. Segundo Lima, Matador de Aluguel foi feito para tela grande e é um filme que o público quer ver nos cinemas. Mas quem tem filho é muito difícil no cinema. Lima acrescentou que sem cinemas não haverá grande sucesso de bilheteria, que são um incentivo para os estúdios arriscarem filmes originais e novos diretores. E sem filmes sendo lançados nos cinemas não haverá receita entrando. Por causa disso, Lima não planeja comparecer às estreias de Matador de Aluguel. Interessante. Uma curiosidade aqui é que o Jake Gyllenhaal, não sei se foi lutador alguma vez na vida, creio que não. Já o Patrick Swayze era lutador de verdade. Ele praticou várias e várias lutas aí, judô, karatê, wushu, taekwondo. Quem quiser depois se aprofundar, ver aí com mais exatidão. Foi também bailarino, profissional, fez o clássico, né? Mostrou os dotes dele lá 2 anos antes desse filme, né? Naquele. Minto, não sei se foi 2 anos antes, é o. I have the time of my life. Como é que é o nome desse filme, gente? O. Dirty Dancing, né? Cara, eu não quero falar de guerra agora, não. O cara tá perguntando aqui, André, o que você acha da guerra entre Rússia e Ucrânia? Você a guerra entre Rússia e OTAN pode ter na vida do Beta aqui. Nada. Um pouco pior, um pouco melhor. Acho que já comentei tudo, então, né? Era isso que eu queria dizer. Quem puder fazer a doação, né? pintacilgo.gg/livepix. Não, livepix.gg/pintacilgo. Então, gente, fica isso aí. Era isso que eu queria dizer aí com essas 2 lives de hoje. Você, para se tornar homem, para você ser visto como homem, você tem que desafiar. Você tem que ser frio. Lembra que eu falei na live lá do Miyamoto Musashi? No podcast do Miyamoto Musashi lá? Ele ensina até a postura de você. E você vai ver isso muito bem. Ficou bem mais... Nos 2 filmes, tá? Aquilo do cara vir fazer aquele display, rosna, late, você dilata a narina, franze um pouquinho só os olhos, pra ele ver que você tá olhando pra ele, sem fazer cara de mauzão. Pra você mostrar que você tá encarando ele. Tanto que no 1 ele é esfaqueado rapidamente, assim, ele toma uma facadinha de leve no braço, e ele não se altera, não põe nem a mão no ferimento. Ele simplesmente ignora o cara, deixa passar, já botou o cara pra fora do bar, ele sabe que aquilo ali são ossos do ofício. Não o homem, ele não é reativo, tipo, tomar facada e gritar, ai, eu vou te processar. Não, já tomou, agora avalie a situação. Se não esguichou sangue, é contornável. Então, mas você só vai conseguir se comportar assim a partir do momento que você souber lutar, se defender, construir músculos.
Então, essa lição da calma, da frieza, e da vingança, da não reatividade, de você saber resolver, as brigas, os problemas, os desafios, desafio no sentido físico mesmo, né? O cara quer ali o teu território, você vira pra ele com muita calma e fala: não, não se deixe intimidar. Nunca, mas não pode ser uma coisa fake. Você realmente não pode ter medo. Porque o medo não vai fazer ele desistir, vai atrair ele mais ainda. Aí agora, eles depois dobram a aposta e você tem que ter força pra bancar. Pagar pra ver. Vai ter que pagar pra ver. Agora, o que ficou bem claro pra mim ali, o Vasculhano Desconhecido, o meu Telegram não aceita que ninguém escreva. É alguma configuração lá, tem que ser no e-mail, tá? movimento@yahoo.com. Então, eles, pelo que mostra, todos os empregos que eles tinham aceito até então, principalmente no 1, eram empregos. O 2 agora eu não lembro o que ele estava trabalhando quando a mulher recrutou ele lá para ajudar no bar. Realmente eu não lembro. Aí a médica é filha do policial corrupto e depois sequestram ela para ele devolver o dinheiro que ele achou, uma zona, né? Mas assim, no 1, tipo assim, todos os bares que ele tinha enfrentado eram apenas bares. Percebam? Por isso não haveria o filme, né? Eram bares normais, com bêbados normais, ridiculões, cachaceiros, que você espanca no dia seguinte, eles nem lembram quem eram. Nesse não. Ele realmente vai para um negócio que é uma quadrilha organizada, uma gangue mantida por um trilhardário. Então ele tem que invadir a casa do cara e destruir. No 2 é o barco, que ele destrói o barco do cara. No 1 é a casa mesmo, que ele tem que tocar os aralhos, matar os seguranças e... Mas assim, a tradução ficou muito ruim, né? Matador de aluguel, porque é que pegou, década de 80, né? Mas não é, ele não é um matador de aluguel. Ele é um segurança, mas quando ele vê as pessoas que não tem nada a ver com a história, pessoas simples, trabalhadoras sendo mortas, torturadas, espancadas, tendo seus comércios explodidos, aí ele tem a virada de chave. Ele até estava pensando em ir embora. Ele fala, não vale a pena, 5 mil por semana. Mas aí quando ele vê a violência, tem aquela coisa do Clint Eastwood. Cara, eu não vou deixar essa galera aqui não. Quer saber? Que se dane. Não vou deixar essa galera a Deus dará. Vou cair pra dentro. É aquela coisa do western. Não vou me acovardar como os demais. Você escolheu o cara errado. Vou cair pra dentro e vou arrebentar com esse vagabundo. Vou liberar essa cidade. Só que no 2 ele vai embora. A la Wolverine. Não quer ficar com a gostosa, que também não é tão gostosa assim. Então por isso que ele foge. Ele já também tem essa Red aí também no 2. Dele meio que recusar a mulher com medo de falsa acusação. Mostra assim, né? Não tem muito... Aquela dinâmica... Já é uma dinâmica de relacionamento dos anos 2020, né? O de 89 não, é romancezão, é sexo em cima do telhado, o cara leva a mulher pro cafofo dele, outra pegada. E no final ele fica com a mulher. E ele fica na cidade. Vocês lembram que eu falei pra vocês, lá no Fora da Caverna? Assistam lá nessas últimas super lives que eu fiz lá, de 2 horas e tralalá. Que aconteceu já comigo. Você chega numa cidade, não foi bem essa situação, obviamente, do filme, mas você chega na cidade com cheio de ideia, muito positivo, com uma energia diferente. Carioca, lá no interior do Judas, lá do não sei da onde, lá,
E aí você começa a ajudar todo mundo, você tem aquele magnetismo na night, já arranja logo uma namorada da elite, e eles veem, reconhecem em você um membro que eles gostariam que ficasse, que se reproduzisse na sociedade. Existe uma egrégora que você pode criar das pessoas quererem. Pô, eu quero que esse cara fique aqui. Pô, ia ser maneiro se ele ficasse. Vamos fazer de tudo pra ele ficar. Isso é meio que a pegada do Dr. Hollywood com Michael J. Fox. E é a pegada do De Volta para o Futuro 2, que ele chega no Oeste e resolve, quer saber? Não vou embora não, vou ficar. Tá maneiro aqui, arrumei uma mulher, eu vou ficar aqui no Velho Oeste. E é a pegada de alguns westerns. No Wolverine, realmente, ele não quer ficar. No Conan, ele também, a mesma pegada, a rainha, a princesa vira rainha, fala, você quer ser meu rei? Fica aí no reino, vamos casar. Ele não quer ficar. Não, vou encontrar coisa melhor, vou continuar no caminho guerreiro, vou continuar lutando. E no 2 aí, ele não fica, mas no 1 ele fica com a loura. E a loura já tinha... ela já tinha sido cortejada pelo ricaço lá, psicótico da cidade. E isso em interior, galera, é um vespeiro. Quem conhece dinâmica de playboy de interior, esse vespeiro de você pegar ex-namorada de playboy de interior, de você pegar ex-mulher de playboy de interior, mulher que o playboy de interior tá dando, tá tentando pegar, ou que já pegou, e que esses caras vivem naquele correndo atrás do rabo. Tipo assim, vamos chamar de corno, vamos chamar de fraco, vou perder o poder, vou perder a moral entre meus amigos e aí tem as reds de luta ali, muito interessante. Bate no joelho, que é o cara arreia, você nocauteia. Muita coisa interessante. Mas tenham muito cuidado, vocês vão ver muito isso em interior, até em ambiente também de surfista, de você chegar lá, uma metade quer que você vá embora, para não perderem o posto, né? Os outros alfas querem que um alfa vá embora ali, se eles se sentem ameaçados. Mas você vê que, no geral, a parte produtiva, industriais, comerciantes, pessoas de bem que trabalham, ganham a vida honestamente, mulheres e outras amizades que você eventualmente faça quando você vai para o interior barra pesada desse. Interessante, as pessoas começam logo a te perguntar, e aí, você vai ficar? Quando é que você volta? Por que você não fica mais? A próxima vez você fica na minha casa. Já aconteceu comigo em Porto Seguro. Parecia um apartamento lá, todo mobiliado, que eu fiquei de graça lá uma semana. A pessoa, pô, você começa... gente, é só vivendo isso pra acontecer. Só vivendo isso. As pessoas querem que você fique na cidade. Então vão te arrumar emprego, parceria de negócio, lugar pra ficar, lugar pra arrumar o carro, lugar pra comer, lugar pra isso, lugar pra aquilo. Porque elas estão naquele marasmo. Todo mundo que entra... É uma questão até genética. Todo mundo ali estudou junto a vida inteira, todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida de todo mundo, a mulher já teve desilusões, os homens tiveram desilusões. Então, cara, você chega lá, uma gata daquela que já passou na mão de um e de outro, mas que tá cagando ali, não quer mais aqueles otários ali do interior, porque os caras são muito limitados. Aí vê lá o Patrick Swayze, cara de fora, e ela fala, cara, eu vou recomeçar com esse cara. E aí, como é, porra? Um segurança, formado em filosofia, catar uma... Tudo bem, o cara era shed, mas catou uma médica, gata, e o cara do comércio criou ela, salvo engano. O cara que tem um comércio queimado era tio dela, criou ela, uma parada dessa, assim. Então, ficam aí nesse podcast diversas lições. Seja masculino, não recue para não ser perseguido, enfrente os desafios, dê um ponto de fuga para o teu oponente, deixe claro que você não deseja lutar, mas que você tiver que lutar, você vai lutar. Agora, aprenda a lutar. Seja calmo, seja positivo, trate bem as pessoas, seja sorridente, simpático.
e o resto a vida se encarrega. Anauê.